Fala, galera do canal Na Leitura. Hoje o tema é pregação. Você quer aprender a pregar? Então vou dar para você 8 dicas para que você possa montar a sua pregação e começar a pregar. Vem comigo. Pregação. E também vou dar algumas dicas de livro para que você possa, a partir desses livros, criar também os seus conteúdos de pregação. Ter não só boas frases, para que você possa utilizar, além das citações bíblicas, né? Mas também possa ter bons conteúdos da doutrina, dos ensinamentos dos apóstolos. E nada melhor do que a gente começar citando a palavra de Deus nas cartas de São Paulo aos Colossenses. São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa palavra é uma palavra muito significativa. É uma palavra importante para um grande santo que fundou a ordem dos pregadores, a ordem de São Domingos de Gusmão, a ordem dominicana. São Domingos de Gusmão é o santo, meu santo padroeiro, meu santo que eu sou mais apaixonado, é o santo que eu mais busco ensinamentos, que eu busco crescer em minha vida olhando para a vida deste grande homem. Outro grande santo que também é muito próximo de mim é Santo Antônio, que esse é o meu padroeiro aqui da minha paróquia. São Domingos Gusmão eu trouxe para a minha vida como esse pai que ensina, tá certo? Esse padroeiro nesse sentido espiritual, como alguém que eu aprendo dele. Aprendo a olhar para Cristo na perspectiva de São Domingos de Gusmão. Santo Antônio é o meu padroeiro, no sentido da minha paróquia. Eu sou aqui de Teresópolis e a minha paróquia é de Santo Antônio de Pádua. 2 grandes pregadores do Evangelho. E essa palavra que nós acabamos de ler é a palavra que motiva e me motiva e motivou a vida de São Domingos de Gusmão. Aqui, São Domingos de Gusmão vai falar o seguinte, vai nos ensinar a partir desse trecho, que a nossa vida em todos os sentidos, desde aquilo que nós falamos nas pregações, nas palestras ou ensinamos, mas também no nosso dia a dia, nós devemos sempre transparecer Cristo. Nós devemos sempre mostrar para as pessoas Cristo. Um dos livros que eu li de São Domingos de Gusmão vai falar o seguinte: um frei amigo de São Domingos falava dele o seguinte: este homem ou fala com Deus ou fala de Deus. Essa, sem dúvida, é uma das principais tarefas daquele que é o pregador. Ao invés de nos preocuparmos em falar da vida dos outros, nos preocupemos em aprender as coisas de Deus, em ganhar intimidade com Deus na nossa vida de oração e também de pregar a vida de Cristo. Essas têm que ser as nossas preocupações reais e constantes. E a pregação, ela tem que ser feita no sentido de que me convidam para pregar, eu vou lá e prego, mas também a pregação deve ser feita de maneira extraordinária, no silêncio, no meu testemunho, no dia a dia. Mesmo quando eu não recebo convite nenhum para pregar, eu tenho que estar disposto a falar de Cristo, transformando a minha vida, o meu coração, no 5º evangelho. Ou seja, fazer com que as pessoas possam enxergar, por meio da minha vida, a vida de Cristo. Esta é a nossa missão. Esta é a missão daquele que quer começar a pregar e também aquele que já prega. Nós, principalmente, precisamos anunciar a Cristo com o nosso testemunho. Não é que nós não iremos pecar, mas todos nós cristãos, não só aqueles que querem pregar, diante do pecado, eu caí no pecado, vou lá
me confesso, busco um sacerdote, busco a Deus e, novamente, recomeço a minha caminhada. Recomeço também a minha vida apostólica, de ensinamento e de vida junto de Deus. Então, vamos lá. As dicas são 8 dicas. A primeira dessas dicas é simples. Decorar o esboço. Ou seja, toda a nossa pregação, nós temos várias coisas que nós iremos fazer. Nós iremos falar durante a pregação. Então, é muito importante que você possa fazer os seus tópicos, escrever os seus tópicos, principalmente você que está no início. Faça um planejamento, como o meu aqui, ó, estou com o meu planejamento, olha. Primeiro ponto até o 8º, aquilo que eu considero importante no modo fundamental numa pregação. Então, decorar a pregação. Saber de cor. Só que saber de cor não quer dizer que você tem que, de fato, memorizar cada parte. Não é isso. Um dos grandes problemas de quem prega, principalmente no início, é que quer escrever textos e começa a escrever, então, um textão lá. Ó. Só que esse textão não é algo muito bom, porque na hora da pregação, às vezes, você pode ficar nervoso. Aí você vai lá, pega a folha para ver o que tem escrito, aí você fica assim, meu Deus do céu, aonde estou? E aí é muito interessante você escrever cada tópico e, a partir destes tópicos, você conseguir dar sentido para cada um desses tópicos. E, ao escrever esse tópico, você também vai identificar melhor cada um deles. Então, a questão da decoreba é você, pelo menos, para que você não se perca no decorrer da sua pregação, tá certo? E o segundo ponto é utilize tópicos. Exatamente. É uma das coisas que a gente estava falando. Primeiro é decorar. Segundo é utilizar tópicos. Esses tópicos é o ponto de partida. É onde eu vou começar a desenvolver. Tá? Você não precisa ficar preso 100% àqueles tópicos, mas aqueles tópicos são os fundamentos, é o caminho, é a escada, e ali eu vou subindo aos pouquinhos até alcançar o ponto final da minha pregação. 3. Nunca mesmo, nunca, quando você for pregar, pregue usando vocês. Esse pronome vocês não pode ser utilizado na pregação. Por quê? Quando nós falamos vocês fazem isso, e não é legal, sempre se inclua, sempre utilize o pronome nós. Ou, se você quiser falar vocês, fale vocês e eu não podemos mais voltar a pecar. Por exemplo, ok? Vocês e eu nós não podemos mais cometer esses erros, tal pecado. Entende? Porque se você ficar usando somente vocês na sua colocação, aparentemente você está se excluindo daquela fala. E você está meio que apontando o dedo para as pessoas que você está pregando. Tá? Então, é muito interessante, sempre quando você for pregar, se inclua. Ah, Léo, mas eu não cometo mais tal coisa. Tudo bem, mas para que a sua fala não fique uma fala agressiva, fique algo mais doce e que você se aproxime do seu público, utilize sempre o pronome nós, tá bom? E assim a sua fala vai ficar mais doce, mais suave. Uma outra coisa, o outro ponto, o quarto ponto é estude, sempre estude. Sempre estude. E, por exemplo, se você quiser uma dica de livro para você pregar, esse aqui, ó, A Igreja do Deus Vivo. Você que está iniciando a sua pregação, esse livro é muito interessante. O Frei Battistini. Esse livro aqui é como se são várias lições, capítulos, lições, com temáticas importantes sobre a nossa fé. E ele vai catequeticamente explicando cada ponto.
vai explicando resumidamente cada ponto de maneira muito significativa e simples. A linguagem dele é muito importante também, a gente ressaltar que é uma linguagem muito próxima de todos nós. E um outro livro muito interessante é esse aqui, ó, Caminho. O Caminho é um livro de José Maria Escrivá. Pessoal que gosta do Opus Dei, por exemplo, esse livro é muito legal. Esse livro é muito interessante. Caminho. Vou até pegar um trecho aqui, onde vai falar sobre o caráter. É um texto muito conhecido, que eu gosto gosto bastante de colocar em algumas pregações. Você pode usar, por exemplo, desse livro para utilizar citações, palavras, frases assim, que são muito significativas. Ok? Então vamos lá. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil. Deixa rasto. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro vicioso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Olha só, que palavra muito significativa, marcante. E é muito interessante isso, por quê? O pregador, durante a sua pregação, ele tem que lançar palavras, frases que vão causar um efeito no público. Durante a pregação, é muito importante a gente colocar palavras bem colocadas, tá? E é por isso, um dos motivos para que nós, aqueles que são pregadores, nós que somos pregadores, possamos estudar sempre, não só por conta do preparo, que é importantíssimo, estarmos sempre preparados, mas durante a pregação, utilizarmos bem a palavra, tá certo? Nós estamos anunciando a palavra. E que palavra? A palavra de Deus, que se fez carne. Portanto, nós temos essa responsabilidade de falar bem, de anunciar com ousadia, com parresia, sem medo. E é muito importante estudar sempre, ler bons livros. Esse canal é para isso. Esse canal é para que você e eu, para que nós possamos continuar estudando, crescendo, anunciar a palavra de Deus por meio de outros caminhos, estudando bons livros, você na universidade, no seu trabalho, em sua casa. Nós somos chamados a se tornar pregadores do evangelho. Então, por isso, já venho pedir a você, por favor, deixe aí o seu like, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas do seu grupo de jovem, com as pessoas do grupo que você participa da igreja, para que esse canal possa crescer cada vez mais e assim a gente possa anunciar também o evangelho para todas as nações. Tá bom? Outro tópico é: não se preocupe com a sua imagem, e sim em pregar a verdade. Isso é muito interessante. Há uma tendência nossa, é a vaidade, tá certo? A gente tende à vaidade e a gente esquece que lá não estamos lá para pregar a nós mesmos. Nós estamos lá no sentido do cargo, da função, do ministério da pregação. Nós estamos lá para pregar Cristo. E Cristo é a verdade. E aquilo que a igreja ensina é a verdade. E não podemos ter medo de ensinar aquilo que a igreja ensina. Nós temos que ser fiéis àquilo que é a verdade da Igreja Católica. Aquilo que Cristo ensina. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Nós temos que anunciar com autoridade, com parresia, com entusiasmo, com felicidade no rosto. Às vezes nós falamos aí por exemplo, eu sou flamenguista, falo do Flamengo com tanta empolgação, mas na hora de falar do evangelho, parece que eu estou falando, sei lá, coisas chatas, mas não. O que alegra a minha vida
Não é o Flamengo, apesar do Flamengo ser muito bom para mim, que eu gosto muito. O que alegra a minha vida é a palavra de Deus. O que motiva o meu coração é a palavra de Deus. O que motiva a tua vida de pregador, de missionário, tem que ser a palavra de Deus. Portanto, anunciar a verdade não é uma opção, é a única escolha. Quer pregar o evangelho? Tem que aprender das fontes do magistério. Tem que aprender de boas fontes para anunciar o evangelho. Você pode ter uma opinião, mas se a igreja diz o contrário, você tem que esquecer a tua opinião e falar aquilo que é ensinamento de Cristo. Tá? É isso, meus irmãos. Independente se o público que está lá vai gostar ou não de ouvir isso de você, você tem que exortar, se for preciso. Você tem que mostrar a palavra de Deus, se for preciso. E sempre é preciso. Tá certo? Então, esse é um dos principais pontos. Sempre anunciar a verdade. Sexto, palavras simples. E use boas ilustrações. É muito interessante a gente também usar de bons exemplos, de boas historinhas, para que a gente possa, pura e simplesmente, pegar aquilo que talvez seja complexo de ser entendido e aproximar de todos. Aproximar de todos. Quando eu prego o Espírito Santo, alguma pregação, algum tema sobre o Espírito Santo, eu gosto sempre de usar uma historinha que é a historinha do marinheiro Popeye, tá certo? Acredito que você conheça o marinheiro Popeye, né? O marinheiro Popeye é um cara fantástico, é um cara honrado, é um cara trabalhador, ele se dedica ao seu trabalho, se dedica à sua namorada, que é a Olívia Palito, e a gente sabe que a Olívia Palito, vamos aqui transformar num olhar cristão, marinheiro Popeye, é o sonho de Deus do marinheiro Popeye. Deus sonhou a felicidade para o marinheiro Popeye. E quem é essa felicidade? Na vida do marinheiro Popeye? Olívia Palito. Olívia Palito é quem vai dar sentido à vida do marinheiro Popeye. Vai fazer com que a vida do marinheiro Popeye se torne cada vez mais plena, tá? Então, a Olívia Palito é aquela que vai realizar a vida, em plenitude, a vida do marinheiro Popeye, segundo a vontade de Deus. Porém, existe uma coisa, alguém, que quer desconstruir isso, separar o marinheiro Popeye do sonho de Deus da vida do marinheiro Popeye, que é Olívia Palito, que quer separar os dois. Quem é essa pessoa? O Brutus, exatamente. O Brutus é um cara que é forte, é um cara que quer a Olívia Palito para si e quer ferir o marinheiro Popeye. E ao retirar a Olívia Palito do marinheiro Popeye, o que acontece com o marinheiro Popeye? O marinheiro Popeye fica extremamente abatido, desorientado, desnorteado, triste. Só que o marinheiro Popeye não deixa barato. Ele quer restabelecer aquilo que é o sonho de Deus para a vida dele. Ele vai lá e tenta brigar com Brutus e apanha. E quando ele apanha, algo extraordinário acontece. Do seu peito, não sei como, né? Ele tira um espinafre do seu peito, tá certo? Uma lata de espinafre desse tamanho do peito dele, assim, tira e come o espinafre. Ao comer aquele espinafre, ele ganha uma força que não vem dele, mas provém de algo que é extraordinário. E aquele momento significativo, aquele momento extraordinário, faz com que ele consiga romper com o mal, que é o Brutus, e permanecer ao lado da Olívia Palito, que é o sonho de Deus na vida do marinheiro Popeye. Meus irmãos, é claro, é uma analogia, mas nesse caso, o espinafre aí é como se fosse o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Diante do Brutus, que é o pecado,
que nos destrói, nos corrompe, nos faz ficar abatidos, desorientados, desnorteados, sem saber o que fazer, ou até mesmo achando que sabemos fazer muitas coisas, achamos que sabemos o nosso futuro. O marinheiro Popeye come o espinafre e ganha forças para permanecer no bem, para permanecer na vontade de Deus. O Espírito Santo é esse. É Deus que entra extraordinariamente na nossa história. Se assim você e eu permitirmos. E aí nós vamos caminhar fazendo sempre a vontade de Deus. Isso é uma analogia, isso é uma história, para que a gente possa mostrar por meio da pregação, de uma forma simples, com palavras simples, aquilo que nós queremos dizer. Tá certo? E sempre utilize a Bíblia, a palavra de Deus. Sempre utilize a palavra de Deus. Uma pregação que não tem o seu início e seu fim com a palavra de Deus, corre o grande risco do pregador se anunciar e não anunciar a Cristo. O pregador que não ora antes de pregar corre o grande risco de se anunciar e não anunciar Cristo. Portanto, meus irmãos, sempre utilize, pelo menos uma vez na pregação, a palavra de Deus como fundamento daquilo que você está ensinando, tá bom? E por último, nunca seja moralista. Estamos cansados de discursos moralistas. O que é um discurso moralista? Que é um discurso que vai ter mais a pregação do não, daquilo que não devemos fazer, mas ensinado de uma forma vazia, de uma forma somente moral pela moral, a lei pela lei, tá certo? Mas nós queremos pregações que possa, de fato, mudar a nossa vida, mudar a vida das pessoas. E para isso, meus irmãos, nós precisamos ensinar que existe um Deus que nos ama imensamente e que existe um pecado que nos separa desse amor e que também existe esse mesmo Deus nos salvou, nos resgatou da vida de pecado e que enviou sobre nós o Espírito Santo e que inflamou o nosso coração e que esse Espírito nos motiva a chamar a Deus de Pai e nos faz nos separar do pecado, dizer não para o pecado e sim para Deus. Essa é a pregação dos apóstolos. Essa é a pregação que os apóstolos fizeram desde o Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Esta é a maneira que nós devemos ensinar, devemos pregar, e não simplesmente um discurso como um discurso pesado, um discurso que a gente lança coisas pesadas nas costas das pessoas. É claro que nós devemos dizer o que podemos e o que não podemos fazer. Isso é óbvio, mas entendam, fundamentem, ensinem o porquê não pode ser feito e ensine também o que pode ser feito ou como podemos evitar a vida de pecado. Ensine as virtudes, ensine a vida de oração, para que a gente possa juntos caminhar numa crescente e não mais olhar para trás para as cebolas e os alhos do Egito. Tá certo? Esses são as 8 dicas, os 8 pontos para que você possa dar uma boa pregação. Na verdade, eu dei até outros pontos extras aí no meio, tá certo? Mas é isso. Eu acho que por esse caminho nós poderemos seguir e seguir bem na vida de pregação. Quero agradecer a você mais uma vez e pedir para que você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e nos ajudar também nesta evangelização. Aqui eu vou dar dicas de livros para você e também alguns outros pontos sobre a vida dentro do Evangelho,
aquilo que é também a vida pastoral, as pregações, vida de grupo, de jovens e etc. Um pouco daquilo que eu vivi, eu quero trazer para vocês. Tá certo? Muito obrigado. Estamos aqui no canal Na Leitura e agradeço muito a cada um de vocês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tchau, tchau, galera.